contar uma fábula aqui logo de início. Geralmente é uma lenda, hoje é uma fábula. Está no terreno da mitologia japonesa. O primogênito do pêssego, o menino pêssego. Assim que segue a adaptação. Há muito e muito tempo, em algum lugar do Japão, antigo Copenhague, provavelmente na província de Okayama, havia um casal de velhinhos que viviam tranquilos nas montanhas, só que eles não tinham filhos. E eles queriam muito ter um filho, mas idade e tudo mais. Todos os dias o velhinho ia para a montanha cortar lenha, trabalhar com lenha, enquanto que a esposa ia para a beira do rio lavar roupa. Essa era a rotina desses dois, felizes e tranquilos. Certa feita, a senhora estava lá lavando roupa. A propósito, viu? Essa aqui é uma das fábulas mais clássicas do Japão, viu? Ela estava lavando roupa quando viu se aproximar pelo rio um pêssego enorme e bonito, grande e bonito. Ela se admirou, né, daquele pêssego, pegou ele na mão, descascou e comeu. E nossa, que delícia, docinho, maravilhoso, maciozinho. Eu até queria levar uma prova desse pêssego pro meu marido, disse ela. E enquanto ela dizia isso, eis que se aproximou outro pêssego, só que bem maior do que o anterior. Tanto que ela ficou assustada. Ela, com um galhozinho, pegou e puxou esse pêssego enorme, pegou um pêssegão e levou para casa. Chegando em casa, olha a reação do velhinho. Que pêssegão! Bom, pegou uma faca e foi cortar o pêssego. Aqui há divisões em versões da história, viu, Copenhague? Sabe que isso aqui é uma fábula, né? Só que tem várias versões. Uma que ela chegou e cortou, outra que ela só se aproximou para cortar. Nessa versão ela só cortou a pontinha do pêssego e o pêssego já se abriu, sem mais nem menos, saltando de dentro um bebê, que dependendo da versão é um menino já crescido. Imagina o susto, né, dos velhinhos que tanto queriam um filho. Um bebê dentro do pêssego, Copenhague. E claro, né, devido a que nasceu de um pêssego, Momo em japonês, o pai de família, querida, vamos colocar o nome dele de Momotaro. Taro significa primogênito, o nome, né, geralmente dado a primogênitos no Japão. Mas a conotação é quase como se fosse um João aqui no Brasil. João Pêssego. Seria uma coisa mais ou menos que daria uma noção aproximada do nome do Momotaro. E os dois velhinhos felizes, e o menininho feliz, crescendo normal, quase que normalmente, um pouco mais rápido do que o normal ele crescia. Comia, e a cada refeição, apesar de ser mamãe, era chamada de vovó, ele crescia. Cada refeição que ele comia, ele crescia mais. Lembre-se, é uma fábula, não é uma lenda, viu? E de repente ele já estava feito um menino criado. Não um adolescente, um pouco antes de adolescente. Um menino de uns 12 anos, 11 anos de idade. Nesse ínterim, nesse exato momento, aconteceu que as vilas ali da região, aquela região toda, estava sendo atacada. Ó, menininho grandinho. Estava sendo atacada por Oni. Isso daí que vocês estão vendo, Copenhague. Que dependendo da tradução, demônio. Se bem que tem mais um jeito de ogro, né, do que de qualquer outra coisa. Mas também gênio. Depois vocês vão saber por que também existe a tradução de gênio para esse monstrão da mitologia japonesa. Vamos colocar aqui como demônios. Esses demônios atacavam as aldeias, pilhavam o arroz, roubavam o arroz, pegavam os pertences das pessoas, matavam e roubavam também o ouro. E depois de feita essa bagunça toda, todo esse saque, eles, olha lá, os fardos de arroz enrolados em fardos de palha, eles, felizes e contentes, depois de maltratar todos, iam embora para a terra deles. A terra deles era a ilha de Onigashima, a ilha dos demônios, dos ogros, ilha dos gênios. Nesse meio tempo,
o nosso protagonista, Momotaro, um menino ainda, um belo dia chegou para os pais, que chamava de avós: vovô, vovó, olhem só o que eu faço. E foi até uma grande árvore e arrancou a árvore com raiz e tudo, para susto do casal de velhinhos. Vovô, vovó, eu vou até a ilha dos demônios, Onigashima, e vou expulsar os demônios. Vou acabar com eles, vou expulsar eles. Eles nunca mais nos farão mal. O casal ficou apavorado. Além da força do menino, ele tinha essa iniciativa. Bom, apesar de não quererem, né, pela segurança do menino, acabaram concordando e começaram a preparar o kibidango. Kibidango é um bolinho feito geralmente com farinha de arroz e a maior parte feita de farinha de painço, milhete, o kibi. E bom, os dois concordaram, prepararam a comidinha, as bolinhas, e a senhora deu para ele e falou: meu filho, quando sentir fome, coma esses bolinhos. Cada bolinho desses vai te dar a força de 1000 homens. E assim feito, ele guardou os bolinhos e o pai trouxe uma bandeira para ele, deu uma bandeira para ele, chamando a bandeira de a maior e melhor bandeira do Japão, que hoje em dia é associada ao próprio personagem, ele sendo o que está escrito na bandeira: Nippon Ichi, o primeiro do Japão, o maioral do Japão. Na verdade, o velhinho estava dizendo da bandeira, né? Mas foi associado e hoje chega a ser um bordão no Japão: Nippon Ichi no Momotaro, o João Pêssego maioral do Japão. E se vestiu, se preparou com uma armadura que o pai dele também tinha feito e com um bokuto de madeira. Bokuto é uma cópia de espada para treinamento, uma espada de madeira na cintura. Ele saiu correndo o mundo em direção à expulsão desses demônios, em direção a essa ilha. E ele andou bastante até que chegou numa floresta, a floresta do macaco. E nessa floresta ele encontrou um único macaco, triste, acabrunhado, machucado, ferido, cansado. E esse macaco perguntou: senhor Momotaro, onde é que o senhor vai? Eu estou indo para a ilha dos demônios expulsar eles. E o macaco: me leva junto. Ontem eles estiveram aqui, comeram meus companheiros e expulsaram o resto. Eu preciso me vingar. E nisso Momotaro: tá bom, vai comigo. Coma esse bolinho que vai te dar a força de 1000 homens. E o macaco comeu. E como é uma fábula, né, Copenchas, o macaco ficou com superpoderes. Ficou super forte, super ágil, super rápido e cheio de vitalidade, porque ele estava cansadão, acabadão. E decidiu acompanhar, certo, o nosso personagem principal, Momotaro. E os dois seguem em direção até chegar na floresta do cachorro. Na floresta do cachorro, naturalmente só tem um cachorro, também acabrunhado, acabado, que contou praticamente a mesma história do macaco. Vieram os demônios, ele queria se vingar, maltratou todo mundo, expulsou todo mundo, queria se vingar. E novamente Momotaro entregou a ele o kibidango, que daria a força de 1000 homens. E chega a ser até repetitivo, né? O cachorro também que criou superpoderes. E agora os três seguiram em direção à ilha, só que não sem antes chegar na floresta do Kid, a floresta do fazão, onde havia um fazão depenado, acabrunhado, acabado, contando a mesma história. Os Onis estiveram ali, mataram os amigos dele, comeram, expulsaram o resto. Ele queria porque queria se vingar. E por último, novamente o Momotaro entregou o bolinho. Ele comeu e criou não só superpoderes, mas também super ultra velocidade. E agora os 4, em linha, em filinha, rodaram o mundo. Vocês entendem, né, Copencha? Se vocês vissem a animação de onde eu tirei esses fotogramas, Copencha, vocês veriam esses 4 andando em fila. E eu tenho comigo que é daí, dessa filinha desses 4, que surgiu, que é a formação clássica dos RPGs digitais de videogame.
pode ver que os RPGs antigos é um bonequinho, uma filha de bonequinhos, né? Caminhando e enfrentando aventuras, né? Eu tenho comigo que foi daqui que tiraram. Pois bem, os 4 pegaram um barco e remaram até a ilha de Onigashima. E avistaram a ilha, e eles lá cheios de determinação, já aportaram nessa ilha e foram até uma parte de uma montanha onde havia um grande, imenso portão. E Momotaro bateu e gritou: aqui é Momotaro. Abram esse portão. Os demônios não deram bola. Assim que os 4 saíram disparada e derrubaram o portão a pontapé. E aí o Bochincho comeu, Copinchas. O pau comeu para um lado, comeu para o outro. Apesar de ser uma fábula, né? O pau comeu aquelas brigas de bar, Copinchas. Que no qual veio ainda mais e mais demônios, as seclas, lacaios, que também tomaram um cacete desses 4, minha Nossa Senhora. E enquanto o pau comia, agora eu esqueci, o Kid é fazão, né? Kid bicava, o cachorro mordia, o macaco arranhava, e Momotaro corcoviava em cima dos demônios, gritou: cadê o chefe de vocês? Eu quero o chefe de vocês. E nisso eis que aparece o chefe, o Akan Douji, o demônio Akan, que, caramba, era o maior demônio de todos. E com uma clava de metal, o Kanabo, sentou o cacete no Momotaro e por um momento venceu. E no qual os companheiros, o Kid, Fazão, o cachorro e o macaco se atracaram, lutaram o que puderam. E nesse momento o Momotaro lembrou da comida da mãe dele, do bolinho Kibidango. Ele comeu. Ele não tinha comido, lembra? Ele deu para todos menos ele. Ele comeu e foi atacado pelo demônio. E o demônio se assustou com a imensa força. Momotaro já era forte, com muito a força de 10 mil homens. Momotaro recuperou as forças, bateu, deu um cacete nesse demônio, jogou longe e finalmente amarrou ele. Que não mostra nessa animaçãozinha, viu? Chega a ser bem infantil. Amarrou esse demônio e de um modo que esse demônio não conseguia nem se mexer. E aqui é uma diferença, viu? De variação de lendas. Nessa daqui, Momotaro fala para o demônio para ele nunca mais atacar. Eu quero a tua promessa de que nunca mais vai atacar a gente. Em outras versões, o demônio ficou tão impressionado com a força de Momotaro que ele nunca mais, ele mesmo de iniciativa própria, declarou que nunca mais atacaria as terras de Momotaro e inclusive devolveria parte dos tesouros roubados. Nesta versão, além de ter sido visualmente diferente, Momotaro arranca também a promessa dos outros demônios e devolve todo o material roubado: ouro, arroz, joias, escravos. E eles, felizes e contentes, voltam para casa, onde Momotaro tira uma soneca, enquanto que os velhinhos contentes ficam com os novos amigos de Momotaro e eles vivem felizes para sempre. É uma fábula, Copincha, é uma história para criancinha. Só que tem um monte de coisinhas aí, viu? Essa lenda de Momotaro, Copinchas, ela é de todo o Japão. Ela é contada em todo o Japão e atribuem a origem dela, a cada estado atribui, foi aqui que saiu. Mas, devido à comidinha Kibidango, acredita-se mais que tenha surgido essa lenda na província de Okayama, no Japão. Ali, ó, na parte do sul do Japão. E, claro, Onigashima, Ilha dos Demônios, é fictícia. Quase tudo aqui é fictício. O milhete Copinchas, que eu falei, o Kibidango, o bolinho, feito de painço, é muito comum no Japão. Farinha de painço, farinha de arroz, bolinhos com água, cozinha no vapor. Ainda se encontra. O painço, o milhete, né, como é conhecido hoje em dia, eu conhecia como painço, ele tem um certo valor nutricional. Só que no Japão antigo, além de ser comida de gente muito, extremamente pobre, existia a crença, e faz sentido, viu? Existia a crença de que comer só painço, causaria cegueira por falta de vitaminas. Desde a antiguidade. Tem que ser sempre variada a alimentação para não ter
problemas como fraqueza nas pernas, o famoso kaketsu, conhecido no Brasil como beriberi, a doença beriberi por falta de vitaminas. Beriberi é uma doença que surgiu, não era a falta de vitaminas, né? Surgiu lá na Indonésia, daí o nome beriberi. Kaketsu em japonês, escorbuto e cegueira, tudo por falta de vitaminas. Então no Japão o pain serve para complementar a alimentação, não como principal alimentação. Sempre foi assim. No final é como se fosse aveia, entende, Copinchas? É muito útil até para dietas. Alimenta assim, tem um valor nutricional muito bom, né? Mas não se deve descuidar desse detalhe. As lendinhas que eu conto aqui são memorizadas, viu, Copinchas? Assisto em japonês um vídeo, esse desenho animado em japonês. Eu tiro os fotogramas, demora um pouco para tirar os fotogramas. Escolho, coloco aqui, entende? Preparo os fotogramas, né? Filtro eles e coloco aqui. Antes, eu precisava mostrar mais uma coisinha para vocês, Copinchas, porque aqui é Rusmea Curionautas. Eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Em português, de 1889, onde é o primogênito do pêssego, onde o C é escrito com letra C e não com 2 S e nem tem um chapéuzinho. Essa aqui, Copinchas, é uma publicação da mesma história que eu acabei de contar para vocês, dessa fábula de Momotaro, compilada nos anos de 1800. Obrigado, Matheus. Matheus aqui está no Skype aqui. Abraço para a galera aí. O Matheus Fornazari do Assombrado está mandando um abraço para vocês, Copinchas. Hasegawa Takejiro. Não só uma pessoa, mas uma gráfica japonesa que nos anos 1880, esse Hasegawa Takejiro, ele tomou a iniciativa de montar essas fábulas japonesas antigas e lendas japonesas antigas e traduzir elas para idiomas europeus, o inglês, para o francês, para o português, como essa lendinha, que, olha, um desenho mágico, Copinchas. Como é que ele fez? Ele tinha, são fábulas do próprio folclore japonês, das histórias japonesas. Ele entrou em contato com tradutores que residiam no Japão no ano de 1880. Na verdade, 1860 em diante que ele começou com essa iniciativa. Tradutores, digamos, informais, na verdade, não eram tradutores juramentados. Eram missionários, geralmente religiosos, que trabalharam com essas traduções. E contratou desenhistas ali para poder, olha que desenhos maravilhosos que eu penso, para poder fazer essa imagem visual e fazer esses livrinhos que foram vendidos na Europa, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e por aí vai. Isso nos anos 1800 e final do século XIX, começo do século XX. E hoje ainda se consegue, ainda, Copinchas, através de leilões do Yahoo da internet, comprar esses livrinhos originais. Essas publicações sofreram atualizações porque o português utilizado é um português muito antigo, paes e não pais, né? De repente, e como por encanto, os 3 animais aparecem vestidos de guerreiros. Aquele português antigo, clássico, né? E a Kandoji. Essa é uma das versões onde esse demônio líder se admirou. Não tá ainda? Termina essa história. Essa versão aqui, que esse demônio se admirou da força de Momotaro e entregou parte dos tesouros. Eu disse, Copinchas, que o Hasegawa ele utilizou tradutores, né, que moravam ali. Só que não eram hoje, né, a arte. Hoje, naquela época, eles eram apenas, como se diz assim, desconhecidos naquele momento. Hoje eles já são bem, sabe, muito importantes para a história japonesa, como James Curtis Hepburn. O Hepburn foi ele que fez as transcrições da pronúncia japonesa para o alfabeto ocidental. É por isso que se escreve Kibidango com a letra K no começo e não Kiwi, por exemplo. Foi ele que transcreveu, ele transformou a pronúncia e inclusive aquele travessãozinho que é difícil de reproduzir aqui no teclado, o chamado sinal mudo, que vai em cima de letra O para dar a pronúncia de OU. Mas foi ele. O sistema Hepburn passou por atualizações, hoje é chamado de novo sistema Hepburn, de romanização do japonês. E foi graças ao Hepburn
E também um outro também, viu? Importantíssimo para a história japonesa, principalmente do folclore, o Lafcadio Hearn, Koizumi Yakumo, greco-britânico. E foi ele que compilou as histórias, as lendas do folclore japonês, como Yuki Onna. Lembra que eu fiz o vídeo da Yuki Onna, Mulher de Neve? Foi esse carinha aí, o Koizumi Yakumo, celebradíssimo no Japão. Ele era greco-britânico, ele nasceu em umas ilhas gregas que eram do domínio britânico, mais tarde foi para o Japão e trabalhou nessa parte de compilações de lendas japonesas. Assim que esses livrinhos antiguinhos, quem diria, dois dos tradutores foi o Hepburn, o James Curtis Hepburn, que acabou dando o sistema Hepburn de romanização do japonês ao português, ou idiomas ocidentais, e o Lafcadio Hearn, Koizumi Yakumo, o nome japonês dele, que ele naturalizou o japonês. E por que, olha só, o Hepburn, pega essa fonética e se transforma em alfabeto, é o que define, por exemplo, a primeira letra aqui do Koizumi, letra K, por exemplo. Por que letra K aqui e por que um Y aqui? Yakumo, poderia ser um I aqui, e aqui poderia ser um C, porque o Hepburn definiu assim, e aí ficou padronizado de uma vez por todas, sabe? Shogun, S-H-O-G-U-N, apesar de ter no português a versão abrasileirada ou aportuguesada de Shogun com X, certo? Mas quem montou esse sistema de fonética e inscrito no alfabeto ocidental foi o Hepburn, utilizado até hoje em escolas, viu? No Japão. E o Koizumi Yakumo, o grande folclorista ocidental que tantas lendas que a gente conhece aqui no Ocidente foi graças a esse cara aqui, Koizumi Yakumo. Cupinchas, existe a continuação de Momotaro. Primeira vez no Brasil. Primeira vez no Brasil, Cupinchas. Isso aqui nunca foi contado aqui no Brasil. Esta é a primeira vez. Sintam-se privilegiados. Aí qual é a presunção? No ano de 1779, o Ichiba Tsushou, ele decidiu fazer uma continuação da história do Momotaro. Não só ele, Copinchas, ali pelos anos do século XVIII, 1750 em diante, um tanto também influenciado pelo iluminismo europeu, existiu uma grande florescência também nas artes japonesas, livros, poesias, danças, esculturas, houve uma modernização em muitas coisas. E aí surgiram efeitos assim. Um notável foi o Ichiba Tsushou, que fez a continuação da história do Momotaro, assim como muitos outros também fizeram. A dele é notável porque a lendinha dele é a seguinte, que ele criou. Momotaro venceu os demônios na ilha e voltou para casa. Chegando em casa e tratado como um herói, todos eles ficaram lá de boa, sabe? O cachorro, o macaco, o fazão, ele tudo de boa, eram heróis e beleza. Só que os demônios não gostaram. Os demônios tinham que se vingar. E pensaram, nós temos que nos vingar do Momotaro. Já sei. Vamos mandar um demônio vestido de mulher para enganar ele, seduzir ele, depois matá-lo. E assim foi feito. E esse demônio vestido de uma mulher lindíssima, na verdade um demônio feminino, sabe, transformado em uma mulher belíssima, foi trabalhar na casa do agora grande lorde feudal Momotaro. E chegando lá, ela acabou tendo um romance com Momotaro e se apaixonou por ele. E os demônios na pressão, tu tem que matar ele. Tem que matar ele. Ela não conseguia, porque estava apaixonada, perdidamente apaixonada por Momotaro. Ela não aguentou toda aquela pressão e acabou se matando. Com uma adaga, cortou a própria garganta. Trágico, bichos, trágico. É fábula também, viu? É inventado, viu? Trágico. É isso, Cupinchas. Com essa parte aqui do Momotaro, terminamos. Isso, Cupinchas, aqui é uma espécie de Wikipédia japonesa, que mostra os chamados Zokuren. Zokuren, as continuações das fábulas de Momotaro. Cada uma dessas imagens aqui representa uma dessas continuações, das várias versões que tem de continuação e de autores notáveis que... Entende? Ainda tem, viu, outras, fora essa versão que eu contei, da mulher demônio que se apaixonou por Momotaro, ainda tem outras versões ainda. Bom, em Inuyama, na província de Aichi, no Japão, existe o Santuário Momotaro,
esse que vocês estão vendo na imagem aí, Copinchas, nessa imagem aí, o Santuário de Momotaro, que é bem meio zoadinho, viu? Onde tem as estátuas, tem galinhas sendo criadas ali atrás das estátuas ali, entende? Ele é aberto à visitação, as pessoas vão lá, fazem desejos e batem bastante foto e bastante vídeo sobre o Momotaro, que aliás, né, apesar de ser fábula, ele é uma espécie de herói nacional. Todo mundo fala do Momotaro. Depois vou abrir para vocês o navegador, quando coloco Momotaro, que aparece no Google japonês. Esse é o templo, o santuário, Inuyama, cidade de Inuyama, província de Aichi. E olha lá, a representação do Onigashima, a Ilha dos Demônios. E enfim, eu estava vendo que nesse templo aí tem uma caverninha, e dizem também que tem uma foto de múmia de demônio. Pelo menos tem a foto, né? Que estaria alojado nesse templo aí, no saguão principal desse santuário. E essa caverninha, credo que Momotaro feio, essa caverninha diz que quem passa por essa caverninha tem sorte na vida. O rapaz entrou e já saiu do outro lado. Não sentiu diferença nenhuma. Enfim, existe, viu, santuário dedicado a Momotaro. É que eu estou dizendo fábula, mas alguns referenciam Momotaro como lenda, sabe? E não se sabe quem criou, viu? Não tem um autor, não se conhece um autor da história dessa fábula, ou conto, ou o que for. Aí que vem aquela versão, como eu estava contando antes, meu pai me contou, né? De que seria uma espécie de fábula para encerrar aquela moral que foi uma expulsão dos gringos do Japão, pelos anos dos anos 700 e Nakuyo 794, e encerraria também a fábula da iniciativa da pessoa ter iniciativa de ir atrás de alguma coisa. É cheio de morais ocultas dentro da historinha. Por isso. E por isso que ela é tão importante. É aqui. O que acontece se a gente coloca Momotaro no Google japonês? Olha o que acontece com o Penchas. É de baseada o que aparece de desenhos no Google Imagens, né? De Momotaro. Tipo, todo mundo fez alguma coisa em cima de Momotaro. Estátuas, desenhos, músicas, canções, zilhões de canções, escolas, todos os anos tem alguma coisa que referencia o Nippon Ichi no Momotaro.